Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as soluções e concentrações que estão dentro da unidade 6, né? Então a gente começa falando sobre soluções. O que é uma solução? É uma mistura homogênea em que há dois ou mais componentes, né, formando essa solução. Esses componentes quem são? O soluto, que normalmente vai estar em menor quantidade, e o solvente, que vai ser o componente em maior quantidade nessa solução. As soluções, quando elas são elaboradas, né, elas possuem um ponto de saturação. O que é isso? É um ponto em que essa solução ela é considerada estável, é o ponto em que a gente consegue a melhor, né, e mais completa dissolução do solvente no soluto. Né? Então esse soluto ele vai estar completamente dissolvido dentro daquele solvente. Se a gente diminuir a massa do nosso soluto dentro daquela mesma quantidade de solução, a gente não vai ter uma mudança na estabilidade dessa solução. Agora, se a gente aumentar a quantidade, né, da massa do soluto dentro daquele solvente, a gente vai formar as chamadas soluções supersaturadas, que são soluções instáveis. Elas vão possuir, né, precipitados, e essa precipitação ela não vai ser dissolvida dentro daquela mesma quantidade de solvente, né? Então, o que é o coeficiente de solubilidade? Né? É uma quantidade máxima dissolvida de uma substância em uma determinada temperatura, com uma determinada quantidade de solvente, ou seja, a cada litro de água ou a cada 100 gramas de água, eu vou ter uma quantidade padrão de soluto que eu consigo dissolver. Então, olha aqui o exemplo. O sal de cozinha, o NaCl, a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade dele é 357 gramas por litro. Já se eu aquecer esse sal de cozinha a 100 graus, eu vou ter um coeficiente de solubilidade de 398 gramas por litro, né? Então aumenta bem. Mas não aumenta tanto quanto a sacarose, que é o açúcar. Olha só, a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade dele é 420 gramas por litro. Mas a 100 graus Celsius é 3.470 gramas por litro, indicando que a gente consegue dissolver 3 quilos de açúcar em 1 litro d'água a 100 graus Celsius. Gente, aumenta muito, né, a capacidade de dissolução desse líquido quando a gente mexe na temperatura, tá? Então, olha aqui um exemplo rapidinho só para a gente trabalhar isso. Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade de KNO3, né, nitrato de potássio, em água, em função da temperatura. Então a gente tem aqui o gráfico que está mostrando a curva de solubilidade, a temperatura e o coeficiente de solubilidade. Então ele está falando, ao adicionar em um recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius, o que se pode afirmar? Então vamos lá, vamos procurar aqui os 40 graus Celsius. Achei. Em 40 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas de KNO3 por 100 gramas de água. Mas ele não está falando em 100 gramas de água aqui, ele está falando em 50, então é metade. Bom, se a cada 100 gramas eu consigo dissolver 60, em 50 gramas eu consigo o quê? Metade, 30. Então vamos ver as alternativas? Letra A, apenas parte do sólido vai se dissolver, permanecendo aproximadamente 20 gramas no fundo? Letra B, apenas parte do sólido vai se dissolver, permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo? Letra C, tem-se uma solução insaturada? Letra D, o resfriamento não vai variar a quantidade de sólido dissolvido? Ou letra E, o aquecimento dessa solução no sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido? Gente, olha aqui a colinha da resolução. Alternativa B, claro. Se a 40 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, em metade desse soluto, em metade desse solvente, eu consigo dissolver o quê? Metade do soluto. Então, se eu consigo dissolver 30 gramas e eu estou querendo adicionar 40 gramas, vai sobrar o quê? 10 gramas no fundo. Perfeito, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Para calcular a concentração de uma solução, se ela está concentrada demais, se ela não está,
No nosso dia a dia, né, a gente tem o cálculo qualitativo, né, dessa concentração. A gente pode usar visualmente ou através do paladar, por exemplo, né, um café mais forte, menos forte, um molho mais ou menos salgado. Mas de forma quantitativa, a gente faz os cálculos de concentração. Né? No nosso cotidiano, a gente tem o cálculo do teor alcoólico no vinho, por exemplo, né, na cerveja, em outras bebidas, o álcool na corrente sanguínea, o teor de glicose aceitável no sangue, né, para um paciente não ser considerado diabético, o teor de cálcio, entre outras variáveis, né, e outros solutos que a gente pode dosar. Tá? Então, além disso, né, a gente ainda tem poluentes, agrotóxicos, medicamentos, tudo isso a gente pode calcular, e aí por isso, né, é a forma quantitativa, utilizando os cálculos de concentração que a gente vai ver rapidinho agora. Então, o que seria a concentração comum? É a concentração em massa. Ela vai me dizer o quanto de massa de um soluto, normalmente em gramas, se encontra dissolvido em um volume padrão de solução, que normalmente vem em litros. Então, como é que é essa fórmula? C de concentração é igual a massa sobre volume. Perfeito. Só tem que tomar um cuidado, né? As unidades de massa e de volume, porque elas podem vir expressas em miligramas, ml, grama por ml, quilo por litro, e tem que tomar esse cuidado para fazer o ajuste para que seja sempre o quê? Grama por litro. Então vamos olhar só esse exemplo aqui. Havendo 20 gramas de NaCl em 1 litro de solução, qual será a concentração? 20 gramas em 1 litro, então eu tenho 20 gramas por litro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada litro de solução eu tenho dissolvido ali 20 gramas de NaCl. Fechou. Então, além da concentração comum, a gente tem uma concentração um pouco mais complexa. Aqui de complexa não tem nada, né? É a concentração molar ou a molaridade. Qual é a relação entre elas? Na verdade, elas são muito parecidas. A diferença é que a nossa concentração molar, ela vai apresentar esse M1 aqui, que é a massa molecular, né? A massa atômica da substância. Então, o que a gente vai ter de fórmula aí para lembrar? A fórmula da concentração comum, que é C é igual a M, que é a massa em gramas, sobre V, que é o volume em litros, e a massa molar ou molecular, que é M, ou Mzão, é igual a massa do soluto em gramas dividido pela massa molecular vezes o volume. Então só entrou aí a massa molecular e a molaridade, né? Então vamos lá. Temos aqui 2 exercíciozinhos rapidinho. Esse primeiro aqui é bem clássico, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse raciocínio. Então, olha, um analgésico em gotas deve ser ministrado na quantidade de 3 mg por quilograma de massa corporal, mas não podendo exceder 200 mg por dose. Cada gota tem 5 mg de analgésico. Quantas gotas deverão ser ministradas a um paciente com 80 quilos? Indique o seu raciocínio. Gente, se eu preciso administrar 3 miligramas por quilo e o paciente tem 80 quilos, o primeiro cálculo é o quê? 3 vezes 80. E aí, 3 vezes 80, quanto é que dá? 240 miligramas. Ué, mas eu acabei de dizer que não pode exceder 200 miligramas por dose. Então, o máximo vai ser 200. Só que ele está dizendo aí que cada gota tem 5 miligramas. Bom, se o paciente vai receber 200 miligramas e cada gota tem 5, o que eu preciso fazer? Dividir 200 por 5. E aí o que eu encontro? 40 gotas. Então esse paciente ele deveria receber 240 miligramas, mas o máximo por dia não é 200? Então ele vai receber os 200. Dividido pelos 5 miligramas da gota, 40 gotas. Tá? Agora uma questão de molaridade. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra, ou seja, que contém 45 gramas do sal em 400 ml de solução? Cuidado com esse 400 ml, né? O volume tem que estar em quê? Litros. E ele já deu aí massas atômicas do Na, 23, e do iodo, 127. Eu sempre vou optar por fazer pela fórmula, tá? Então eu gosto desse exercíciozinho, que eles têm outras formas de fazer, mas eu sempre vou optar pela fórmula, porque é o que eu falei com vocês. Vai lá no cantinho do caderno e vai me dizendo 45 gramas, massa, 400 ml, ou seja, 0,4 litros, volume. O que está faltando aqui? Molaridade.
Massa atômica, 23 mais 127, 150. Pronto, você já tem tudo. Agora é só substituir. Então vamos substituir. Molaridade é igual a 45, que é a minha massa, dividido por 150, que é a minha massa molecular, vezes 0,4, que é o meu volume em litros. Acabou, gente. Faz a multiplicação primeiro e depois a divisão. 0,75. Não tem mistério, mas tem que fazer, tá? Não pode deixar o exercício sem fazer, só olhando não. Tem que tentar fazer. Calcule a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar meio litro, 0,5, de uma solução 0,2 molar. Opa, aqui eu já estou te dando a molaridade. Então quem é que eu quero saber? A massa. Então vamos lá no cantinho do caderno. Massa é que eu não sei, interrogação. Molaridade, 0,2. Volume, 0,5 litro. E as massas atômicas estão aí. Hidrogênio 1, oxigênio 16 e sódio 23. Vamos pela fórmula lá embaixo. Então, o que a gente tem? 0,2 é igual a M1, que é a minha massa, dividido por 40 vezes 0,5. Faz a multiplicação primeiro, depois cruza. Cruza. M1 é igual a 4 gramas de NaOH. Não tem mistério. Qual é a molaridade de uma solução de ácido clorídrico que apresenta concentração igual a 146 gramas por litro? Olha, eu te dei a concentração em gramas por litro. Então, são 146 gramas em 1 litro. E dei a massa atômica. Vamos lá pela fórmula. Concentração é igual a molaridade vezes M1, que é a minha massa molar. 146, que é a minha concentração comum, é igual a molaridade vezes 36,5, que é o somatório ali de hidrogênio com cloro. Gente, é só trocar de lugar aqui, ó. 146 dividido por 36,5, 4 mol por litro. Tá? É bom fazer essas questões que pedem coisas diferentes para a gente lembrar quem é que se encaixa aonde na fórmula, tá? Então, pessoal, corri para fazer um vídeo curtinho para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor. Não deixem de praticar. É muito importante que vocês refaçam os exercícios, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo e a gente vai se falando, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço. Tchau, tchau.